Essa cidade fica localizada no centro de Portugal, possui um pouco mais de 55 mil habitantes e, inclusive, muitas pessoas recorrem a essa cidade para morar porque tem um custo de vida um pouco mais baixo comparado aos grandes centros e também é uma cidade bem quentinha em temporadas como inverno e no verão também, principalmente. Inclusive, nesse lugar que nós estamos, nesse exato momento, foi palco de vários momentos importantes, principalmente reuniões na época medieval. Sendo que a economia dessa cidade é bem diversificada, tendo destaque no polo industrial. Então vem comigo que hoje eu vou te apresentar esse lugar incrível, a cidade de Leiria. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Chegamos aqui na frente da igreja. Essa igreja é onde eu disse para vocês que rezava a lenda que um senhor que era muito rico, para esconder seu tesouro com medo de ser roubado, ele fez 3 túneis. Ele soltou a lenda que um dava fome, o outro dava praga, e o outro era onde dava o seu ouro, né, para não ser roubado. E assim ele não foi roubado. E reza essa lenda que uma das saídas subterrâneas, na verdade essa saída subterrânea existe, são essas 3 portas aqui, ó. E uma das saídas subterrâneas dava na igreja, que é essa aqui, que é a igreja de Santa Maria da Pena. Só que eu não posso falar porque... meu Deus, só que eu não posso falar muito alto, né, que a gente vai entrar na igreja agora, né? Mas deixa eu ver se eu consigo filmar e mostrar pra vocês como é por dentro. Ah, dá pra falar assim. Uma arquitetura muito linda. Agora, onde fica a porta? Que a porta não era onde ficava o ouro dele aqui não, tá, gente? A porta era de saída subterrânea para casa de fuga, que dizia que dava aqui nessa igreja. Não sei, pode ser esta porta, pode ser alguma coisa do tipo essa saída. Enfim, aqui tem umas fontezinhas, aqui também deve ser outra fonte. Devia ser fonte de água para batismo, etc. Mas vamos conhecer um pouco mais desse castelo incrível de Leiria. E essa igreja é magnífica e muito linda por dentro. Com certeza é uma visita que vale a pena vir e não custa muito não, tá? Custa 2 euros e o horário de funcionamento vai de 9 da manhã até as 5h30 a bilheteria, mas aqui mesmo o castelo fica aberto até as 6 da tarde. Então dá pra você passear e conhecer bastante. Agora entramos... tem uns monumentos, tem umas coisinhas, né? São pedaços... Eu acho que são pedaços de artefatos daquela época, né? Tinha agulha naquela época. Tinha agulha daquela época? Botão. Pré-história recente. Como era naquela época os artefatos. Deixa eu abrir 0 pontos. Panelona. Sim, o tear. Tipo, gente, pra quem nunca viu, isso aqui é um tear. Ai, meu Deus, como é que eu falo? Porque tem gente que fala baixinho, eu tô com o microfone. Isso aqui, sabe quando você... é como se fosse uma máquina de costura daquela época. Pronto, aqui, ó, tem mais pra você. Como se fosse a máquina de costura daquela época, como elas faziam os tapetes, as roupas, enfim. E tá aqui a maquininha. São pedrinhas. Nossa, bem legal. Aquilo ali eu vi em Marrocos, tá? Eles usam até hoje pra machucar o óleo de argan e fazer o óleo de argan, que também são alguns pedaços de monumentos daquela época, anéis, aqui eles falam as taças. Tem mais para conservar também, né? Para conservar. Vamos descer e continuar aqui pelo castelo. Tem mais artefatos lá embaixo. Tem muita história aqui, cara. Eu tô aqui, a Nicole, dá um exemplo pra galera, Nicole. Sobre o mundo dos mortos, que aqui também era um cemitério, enterrava muita gente. Aqui também era um cemitério. Ela tava falando que aqui, não sei se deu pra ouvir no microfone, ela falou que tem uma história que aqui era um cemitério, enterrava muita gente. Ela tá aqui, vamos no mundo dos mortos.
eu li um pouco que eles foram tomados pelos muçulmanos, depois reconquistados pelos portugueses, os lusitanos. Passou por bastante batalha aqui. Os joguinhos, até hoje a gente tem um joguinho assim parecido. Hoje em dia, os ossos, como ela falou, que também reza a lenda que teve. Sim. Ah, isso aqui é fivela de cinto. As moedas. As agulhas, os alfinetes. Naquela altura como era. A igreja de Nossa Senhora da Penha, né, era um edifício gótico e foi mandada construir por Dom João I, substituindo o antigo templo romântico medieval. E o que acontece? Aqui na vila, aqui em frente, né, no interior da vila, aqui dentro da muralha, era, no entanto, uma igreja de São Pedro e teve intervenções arqueológicas na qual foram encontrados muitos corpos e descoberto que era até então um cemitério. E por isso que também é chamado do mundo dos mortos. Nossa, mas Leiria tem história, hein, mulher? E tá aqui a historiadora, hein? Moderna. Pronto, aqui tem um pequeno vídeo que tá mostrando, né, na época quando eles descobriram, como a Nicole falou, foi na época que eles estavam reconstruindo e os arqueólogos acabaram escavando, né, e reconheceram e acabaram encontrando esses ossos aqui pelo castelo. Olha! Aí você fica imaginando o que deve ter acontecido nesse lugar, né? Com um milênio de história, o que deve ter acontecido nesse ambiente. Por que morreu, quem era. E o castelo, cada passo que você dá, cada lugar que você vai, tem uma história mais encantadora que a outra. Tem mais coisa linda pra você descobrir. Agora a gente vai subir onde? Vai lá em cima? Que eu falei que eu queria ver os arcos da história. Ela tá me levando lá em cima nos arcos agora. Nossa, muito mesmo. Não sei, não deve ter sido a porta da história, não. Caramba! Realmente. Vamos entrar agora também na parte que dá pra ver bastante coisa, dá pra ter uma visão ampla da cidade. E vai mais uma curiosidade. Você sabia que esse monumento, ele foi considerado, esse castelo, um monumento em 1910 e ele recebe de 50 a 70 mil viajantes, visitantes aqui pra conhecer ele. E não é um local muito caro não, e tá super bem conservado. Olha que lindo! Tem a vista lá de Leiria. Vou mostrar pra vocês a vista da cidade. É bem amplo, dá pra você sente a história, sabe? Eu já fui pra muitos castelos aqui em Portugal, fui no Castelo de Guimarães, tem bastante coisa no Paço dos Duques, mas aqui literalmente você vê a história, porque Leiria foi palco realmente de muitas reuniões, foi palco também de conquistas e reconquistas. Teve uma época que virou, que os muçulmanos invadiram, tomaram conta, também foi a época dos romanos, e os portugueses conseguiram reaver, né? Conseguiram voltar a ser Portugal, e esse castelo tá aqui de pé, fazendo parte de tudo isso. Olha que lugar incrível! Referente aos aluguéis, o valor do aluguel aqui em Leiria, que eu tenho certeza que você deve estar se questionando nesse exato momento, porque é a maior problemática de Portugal, né? Fala-se muito sobre o aluguel, tá muito caro nesse exato momento. Um T1 você paga uma média aí de 500 a 600, 700 euros, e um T2 você paga de 600 a 800 euros mensais. Mas nada melhor do que falar sobre o aluguel com alguém que mora aqui, né? Nicole, vem aqui falar comigo. Me marque sua presença. Tô chegando. Gente, prazer, essa aqui é a Nicole, é uma seguidora. Oi, gente. Que mora aqui em Leiria, né? Sim. Mulher, me conta aqui um pouquinho como é aluguel aqui na cidade. Olha, é maravilhoso. Na verdade, quando eu descobri Leiria, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que tomamos. Nós morávamos em Lisboa, em Almada. Lá na zona sul ali da ponte, da zona sul, ali passando a ponte, pronto, nós pagamos 651 T4, era um preço bom, até o dono da casa falar que ia vender a casa, despachar a gente da casa e a gente ia arrumar um arrendamento em conta. Nós não tínhamos como pagar, porque só meu marido trabalhava, imagina, T1, 700 euros, aí descobrimos Leiria e aqui arrendamento por 250, 200 euros, 350, eu pago 350. Tu paga 350 em um quê? T2. T2 apartamento de 2 quartos, tá?
Meu cunhado paga 200 em um T1 e meus vizinhos também 250 em um T2. Mas tu não mora na cidade no centro, tu mora em região Não. afastada, né? Eu moro em Pataias, que é uma vila, fica mesmo a 15 minutos de Nazaré e 15 minutos de Marinha Grande. E fica quanto de Leiria? De Aqui do Leiria, 20 centro? minutos. 20 minutinhos. de carro. Que até uma dica que eu dou pra galera do canal é que sai muito mais barato, que eu falo pra você, gente, tenha um carrinho, more numa cidade, numa vila do lado, tá? Que seja 15, 20 minutos, 5, 10 minutos de carro, que você economiza muito. E a galera não tem noção da proporção de economia. Pronto, aqui, ó, prova viva. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que nós viemos pra cá, a nossa vida assim, ó, alavancou. A gente teve aquele primeiro ano que a gente costuma falar que o primeiro ano é desafiador. É de aprovação. Mas depois, quando a gente veio pra Leiria, eu já tô aqui há 1 ano e alguns meses. Depois que a gente colocou o pé aqui, a vida deslanchou. Tudo fluiu. Em relação também à qualidade de vida, custo-benefício, é muito mais barato. E se você morasse aqui no centro, provavelmente pagaria o quê? 600, 700? Tá mais ou menos nessa faixa. Depende Olha também, a economia. mas olha, depende também do local, porque eu também tenho conhecidos que estão pagando 500 euros, 450. Como eu falei, é muito no boca a boca. Muitos senhorios não colocam ali no Idealista, no Imo Virtual as casas, porque são senhores, não sabem mexer. E se você conversar com um, com o outro, acaba achando arrendamento muito mais barato. Vai aí uma baita dica da Nicole, que tá aqui há muito tempo, até melhor do que eu pra falar pra vocês que ela mora aqui já há um tempo na cidade. Que eu até falo também, não, acho que é porque como a população já tá um pouco envelhecida, já são mais senhorizinhos, Sim. eles não sabem mexer com a internet. Na internet. Então se você puder, ó, tá procurando casa, vai no boca a boca, vai perguntando. Exatamente. Sabe se encontra algo bom. Obrigada, Nicole, pela participação. Obrigada. E hoje, pra finalizar a noite, né, vou botar agora um time-lapse mostrando a festa. Eu não vou poder mostrar muito lá dentro, porque tem música e aí derruba meu vídeo por direitos autorais. Mas a gente vai agora pra maior feira franca do país, de Portugal, que é a Feira de Leiria de Maio. Eu nunca vi, sempre quis vir. Olha, tem muito brinquedo lá dentro, tem muita música, muita festa, tem palco pra música com a mochila lá em cima. Foi com a mochila lá em cima no castelo? Já pronto, é essa aqui. Já tem ali pão chouriço, que eles que leram ali, ó. E hoje quem foi que ganhou? Hoje teve jogo. O Sport ganhou, então tá uma loucura a cidade. Deixa eu ver se ainda dá pra ver alguém, não tá. Lá embaixo que eles estão reunidos. Então eu vou entrar e fique um pouco conhecendo a maior feira franca, que é a Feira de Maio de Leiria. E assim terminamos nossa noite de Leiria. Cadê meu? Gente, eu não como isso há uns quanto tempo? Muitos anos. A última vez que eu comi acho que foi na Bahia, hein? Não foi nem em São Paulo. Obrigada. E assim a gente finalizou Leiria, que eu gostei bastante da cidade. Você gostou da cidade? E aí, comenta aí se você gostou, o que você achou de Leiria. Se você moraria aqui, se você não moraria, se faz seu perfil, se não faz. E é isso. Agora eu vou aproveitar um pouco a maior feira daqui do centro de Portugal.